Desde criança, ele sempre buscou poder, considerando que se tivesse poder, nada poderia ser retirado dele. Voando em um dragão bem alto nos céus, ele eliminava todos os demônios que importunavam a vida de todos na Era Meiji. Poderosos Ayakashis eram invocados pelo homem que desejou mais poder que todos e, consequentemente, se tornando o mais poderoso. Mas uma noite obscura, luzes vermelhas brilhavam na terra, iluminando toda a sua residência, e esse então seria o fim do exorcista mais forte da história. O fato de que seus alunos foram feitos de reféns para ele não revidar o levaram a não se opor contra a corte, que o queria morto por temer o seu poder. E seu aluno predileto foi enviado para assassiná-lo a mandato dos mesmos. E nos seus últimos momentos, ele não o culpava, pedindo para se tranquilizar, pois o erro era dele e não de possuir astúcia o suficiente para ir contra esses planos maléficos contra sua vida. Prometendo fazer melhor em sua próxima vida, ele lança um feitiço secreto com o pensamento de recomeçar novamente e, consequentemente, não falhar mais. E essa é a história do exorcista mais forte do mundo que foi reencarnado como possivelmente o próximo Lorde Demônio. Oi, eu sou o Gojo e agradeço a vocês pelos 70 mil inscritos aqui do canal. E se vocês puderem continuar me ajudando aí pra chegar a 100 mil, pra finalmente conseguir essa plaquinha, fortalece aí, deixa seu like, porque eu sei que vocês vão curtir muito esse vídeo aqui. Eu aproveito esse curto momento aí pra deixar esse like, tá? Voltando um pouco mais à frente, uma noite nublada, um pai realizava um ritual mágico pra determinar o poder de um dos seus filhos. A detecção de magia ou afinidade revelou que Seika, o seu filho mais novo, não possuía sequer um resquício de poder, pois as pedras elementais não brilhavam de jeito nenhum. Seu irmão tirou sarro e os olhos do seu pai realmente estavam transparecendo preocupação pela falta de poder do garoto. Afinal, tudo naquele mundo em si envolvia magia. Nesse mundo onde demônios e humanos coexistem, a magia é real. E essa casa dos Lamprog, um importante clã de magos do Império de Urdet, o nosso exorcista mais forte, renasceu no corpo de Seika Lamprog. No caso, o terceiro filho dessa família, e pouco tempo tinha ouvido que a sua mãe era uma das amantes do seu pai. Embora o corpo atual dele não tivesse um resquício sequer de magia, ele tinha um poder espiritual incrível e isso deixava ele animado. Caminhando fora da sua casa no jardim outro dia, ele carregava algumas folhas para fazer experimentos, já que seu papel em si era muito valioso. Jogando-as no chão, ele recitou a arte espiritual, Ompashirika Viti Sawaka, e as folhas então subiram obedecendo seus comandos. Seika transformou aquelas pequenas folhas em ratos e até mesmo em pássaros, mostrando que seu poder mágico poderia ser ainda mais inacreditável do que foi mostrado anteriormente. Seu irmão chegou para importuná-lo e, de certa forma, até praticar um bullying, chutando algumas pedras nele e o chamando de fracassado. Ele ainda se irritou quando Seika pediu a ele para parar, pegando Seika pelo colarinho. Uma pena para Glai, que Seika era muito poderoso e chamou os corvos diante dele para dar uma lição aí no seu irmão mais velho. Outro dos irmãos então se aproxima, espanta os corvos e pergunta de onde eles vieram. Olhando para Seika, ele parecia um tanto suspeito devido a ser o único que não foi atacado, e deixando seu irmão aí com uma certa desconfiança. Bem, de qualquer forma, né, os Shikigamis foram enviados para coletar informações e os testes foram concluídos. Por isso o dia continuava para Seika. Dentro da mansão, Seika carregava uma panela quente e revela para nós que está completando seus 7 anos de idade. Porém não tem indícios de comemoração. Talvez por ele ser filho de uma amante ninguém disse nada. Só que ele não se abala por isso, pois aprendeu muito com o tempo. O país era enorme e em alguns aspectos até lembra a Europa do seu mundo anterior. Mas a civilização de lá era bem mais avançada, pacífica e rica. Enquanto ele trabalhava, ele começou a produção dos seus talismãs, pois para ele era necessário para usar suas artes espirituais. Ifa na porta interrompeu a produção de Seika para levar a ele sua peça de roupa que estava perdida nos arbustos. Seika era estranhamente muito gentil, apesar de estar sofrendo maltratos dos seus irmãos, e agradecia a Ifa perguntando como ela conseguiu encontrar suas roupas. Ifa disse a ele que tinha apenas sido uma coincidência, apesar do tom da sua voz estar meio inseguro com o que está falando. Sem tempo para descanso, Glai chegava bravejando por Ifa estar trabalhando, já dando um sermão na criada que obviamente gostava mais do Seika. Ainda nesse momento, Glai estava convencido e se gabando, se referindo à vida fácil que supostamente seu irmão teria. Com o nariz em pé, ele ainda proclamava que teria que ir à academia mágica, e por isso é tão diferente de Seika, pois tem que estudar muito para entrar na academia de magia. Seika nem sequer sabia da existência dessa escola, e por isso Glai começou a se gabar dizendo que seu destino era lá. Quanto a Seika, só lhe restava o exército. No mesmo instante, seu pai apareceu perguntando do que se tratava aquela cena toda. Rigidamente ele pedia para que Glai o acompanhasse para sua aula de magia. Um conjunto de magias de vento estava sendo lançado pelo seu irmão, que executou bem o feitiço perfurando a pedra que estava sendo utilizada como alvo.
Gly em seguida foi ordenado a conjurar uma magia, sendo assim ele fez. Uma magia de fogo foi lançada na pedra, que não sofreu danos, mas em tese seria muito boa para uma criança. Se colocando em um pedestal, o próprio Gly se aproximou de Seika e perguntou se ele não poderia tentar também. Só que estranhamente Seika resolve aceitar o desafio e se dirigiu com pensamentos honestos de que não queria se revelar, mas a verdade é que os fortes sempre exploram os fracos e por isso ele quer demonstrar algum poder. Brilhando em cores de azul e roxo, o corpo de Seika transcende o poder espiritual que com um encantamento silencioso invoca chamas azuis para acertar o alvo e destruí-lo. Todos ficam impressionados porque era uma chama azul e não houve nenhum encantamento mágico. Gly ficou confuso porque aquela magia era mais forte do que a sua magia e perguntou como isso poderia ser possível. Claro que o pai dos meninos resolveu tomar a frente para resolver a situação, já revelando para os garotos que anteriormente já houve pessoas que utilizavam magias assim, mesmo sem possuir qualquer resquício de magia. Também é dito por ele que a natureza de magia pode fazer com que ela mude de cor. Seika olha nos olhos do seu pai e diz que ele quer aprender mais sobre magia. No entanto, relutante, ele ainda responde que não pode, pois não há registros de magos que foram bem-sucedidos que nasceram sem magia. Por isso não há motivos para ensinar ele qualquer tipo de magia, né? Só que Gly continua zombando dele por ficar convencido e sinceramente Seika nem esperava que a tentativa desse certo. Por isso em sua mente ele achava melhor começar a aprender sobre o mundo em que estava primeiramente. Usando suas artes espirituais, ele aprendia sobre magia espionando seus irmãos que estavam tendo aulas com um instrutor particular enquanto estudavam sobre a escrita e leitura com professores particulares também. E assim ele foi estudando gradativamente até completar seus 11 anos. Com uma aparição pouco e levemente mais amadurecida, Seika revelou que em sua vida anterior, ele derrotou e selou muitos Ayakashis poderosos e fez deles seus servos em batalha. O selamento dele funcionava como uma espécie de envio a outro plano, não diferente do seu outro mundo, e ele podia convocá-los quando bem quisesse. Como não sabia o que aconteceria quando invocasse eles com esta forma, ele resolveu invocar um Ayakashi bem mais dócil e menos ameaçador. Chamando seu nome, o portal se abre convocando uma bela garota raposa com lindos cabelos brancos e sedosos. Não perdendo seu tempo, ela pula pra cima de Seika e chamando de Mestre Hariyoshi, ficando muito feliz de poder vê-lo novamente. Se fosse eu, ia ficar muito animadinho nessa parte. Seika tenta tirar ela de cima enquanto se pergunta o que tinha acontecido, pois na vida passada ela tinha a aparência de uma mulher bonita, mas agora parece mais um pouco mais jovem bonita. Ele pergunta se ela é mesmo a Yuki e logo confirma que sim, e vê duas causas possíveis para essa mudança, sendo uma delas o estado do seu poder espiritual atual ou a diferença de mundos pro anterior. De qualquer forma, ele estava bem feliz de poder convocá-la, admitiu isso em palavras. Yuki, claro que não muito diferente, diz que está bem feliz de ser convocada também e pede para que ele faça o que bem quiser com ela, perguntando qual seria o seu pedido. Você fala, seu querido mestre. Na verdade, Seika não tinha nenhum e por isso queria mandar Yuki de volta pro plano astral, o que seria uma pena para todos, né? E o fanservice aí ia tá chorando. Por isso ela se transforma em uma pequena raposinha, dizendo que irá se esconder no cabelo de Seika para viver um pouquinho lá. Seika não tinha por que recusar, por isso aceitou que Yuki lhe fizesse companhia, mas chamou a atenção dela quanto seu nome que havia mudado. Foi daí que Yuki finalmente percebeu que seu mestre tinha ficado menor, ou no caso mais jovem. Em outro momento, Ifa acabou derramando um pouco de água em Gly, que estava muito irritado por isso. Perguntando se ela sabia o que tinha feito, ele desferiu palavras bem grosseiras, afirmando que ela molhou sua roupa, como se isso fosse a pior coisa do mundo. Ifa, é claro que se curvou pedindo desculpas, mas Gly ainda reclamava, insinuando de que ela só estava sendo desatenta porque seu pai era bonzinho demais com ela. Ifa ainda se desculpa, dizendo que ele tem razão, e Gly agora começa a olhar pra ela com alguns olhares muito incertos. Tendo algumas ideias sujas na mente, Gly pediu para que Ifa fosse seu quarto à noite. Segundo ele, queria educá-la e mostrar o que significava ser uma escrava. Seika, observando tudo, percebeu que seu irmão já estava na idade de pensar naquelas coisas e pensou isso num tom de ironia. Se aproximando dos dois, ele pede que o seu irmão seja rápido, pois tem assuntos que quer tratar com sua criada. Gly, perdendo sua compostura, resolve socar a cara do seu irmão, que facilmente segura seu punho como uma pena. Ele se retira batendo os pés enquanto Ifa agradece Seika. Prosseguindo, Seika disse a Ifa que não precisava ir até o quarto de Gly, e Ifa pede para ser acompanhada até o quintal por um instante. Ele chega no local, vê uma espécime azul que mais parece um Ayakashi com um cristal em sua cabeça. Apesar de estar bem machucado, Seika acaba com suas preocupações e resolve curá-lo, mas pediu para Ifa fechar os olhos enquanto fazia isso. Ifa se impressiona achando que Seika pode utilizar a magia de cura e continua elogiando seu mestre por ser tão habilidoso e incrível. Todos na sua casa diziam que ele não tinha magia nenhuma, mas mesmo assim, Seika podia usar feitiços ainda mais fortes que Gly e Ruft, seu irmão mais novo. O segredo de Ifa então foi descoberto. Seika afirma que ela também é especial e que pode ver coisas que os outros
não veem. O segredo de Ifa foi descoberto, estava na cara dela, que nunca havia comentado disso com ninguém. Mas Seika viu os olhos dela seguindo os espíritos mais de uma vez, e sua astúcia fez ele perceber que ela estava vendo algo ainda mais do que os outros conseguiam ver. Por isso ele perguntou o que afinal era seu poder. Ifa percebeu o quão incrível ele era por notar coisas tão pequenas e irrelevantes, revelando agora a sua história do porquê tem esse poder. Antes de morrer, sua mãe disse a ela para não contar a ninguém que ela consegue ver pequenos bichinhos espirituais, revelando que encontrou a Jaquita de antes com a ajuda deles. Eles se reúnem em magia ou coisas relacionadas a elas. No entanto, as coisas de Seika são um pouco especiais. Chega até a ser engraçado para ela, mas muitos deles se reúnem próximo a Seika, no entanto eles estranhamente o evitam. Claro que Seika se pergunta qual seria a razão, mas acha importante perguntar outras coisas, e já logo questiona se Ifa consegue se comunicar com eles. Ifa diz que uma vez eles fizeram o que ela mandou enquanto ela lavava a roupa, e isso para Seika era algo muito grande, pois na vida passada algumas raposas podiam controlar seres espirituais, e essa era uma habilidade que ele mesmo já tentou encontrar várias vezes. Só que com sua falha ele continuou procurando alguém que tivesse esse talento. Mas ele nunca imaginou que essa pessoa seria Ifa e pudesse encontrar alguém assim tão rápido nessa vida. Perguntando a ela se tem interesse em magia, Ifa respondeu que agradecia pela atenção. No entanto, não tinha poder suficiente para lançar algum feitiço. Refutando os argumentos, Seika disse a ela que não precisava ter poder mágico para fazer alguma coisa, fazendo uma árvore pegar fogo em um único ponto. Não tendo tempo de admirar a técnica, Ifa teve que atender o pedido de Seika para apagar o fogo usando o elemental do vento. E ela entendeu o conceito e com garra disse que iria tentar apesar de sua timidez. No começo ela foi bem calma e muito timidamente pedia para o fogo apagar, até que finalmente ela conseguiu apagar gritando para ele sumir. Claro que ainda faltava habilidade para ela, mas ela tinha o mais importante, que era o talento. E Seika sentiu que ela poderia ser uma aliada valiosa agora. Por isso daquele dia em diante eles começaram a treinar incansavelmente por um ano inteiro, até a chegada do próximo ano e aniversário do Seika. Naquele dia ele completava seus 12 anos, e ao contrário de seus irmãos, ele não ganhava nenhum presente ou comida requintada, seu pai nem sequer fazia questão de aparecer como sempre. Inclusive foi assim todos os anos. Não que ele se importasse, é claro, mas isso é meio pesado de ver. Caminhando no corredor, ele é parado por seus dois irmãos, que como uma desculpa que eles iriam treinar Seika. Acima de tudo, Glai continuava importunando seu irmão por não ter poder mágico, ou poder ser herdeiro por causa da sua mãe, que seria uma amante. Huft era até legal com ele, e disse que era só pedir por ajuda se precisasse. Interrompendo o clima, uma de suas criadas chega para avisar que um monstro perigoso apareceu perto da floresta e está se dirigindo para a mansão. O pai dos meninos tinha expulsado o tritão da cidade, e por isso ele fugiu para a floresta até chegar ao caminho de lá. Glai, mostrando zero coragem, foge para tentar se salvar enquanto Seika corre para ajudar uma de suas criadas que estavam em perigo no jardim. Antes mesmo do monstro conseguir encostar em Ifa, ele foi parado por um poderoso escudo de chamas e fazendo gritar de dor. Seika notou que foi Ifa quem parou o monstro, e isso por si só já era algo muito bom. De qualquer forma, Seika atraiu a atenção do monstro enquanto tirou um X1 com ele, mostrando toda a sua força com poderes espirituais. Apenas um ataque conjurado venenoso foi o suficiente para derrotar o monstro, que era um grande tritão, e todo mundo em sua casa começou a comemorar a vitória do pequeno Seika, o que espantou o medo de Glai, que estava se abrigando debaixo de uma mesa. E graças à sua vitória sobre o tritão ancião, o jantar daquela noite foi um banquete. Seu pai estava orgulhoso pela vitória, porque até então o aventureiro veterano teria muita dificuldade para enfrentar aquele tipo de monstro. Ruff elogiava seu irmão, que estava com uma cara de sem graça na mesa, que não durou muito tempo, e seu pai, curioso, disse que era interessante Seika saber a fraqueza sobre o fogo do tritão. Respondendo seu pai, ele já disse que tinha lido anteriormente em livros sobre sua fraqueza, além de ouvir que ele afastou um monstro da cidade usando fogo. A excelente atuação de Seika levou seu pai a querer recompensá-lo, por isso ele queria lhe conceder um de seus desejos. Com convicção, Seika levantou, dizendo que já estudou magia por conta própria da melhor maneira que pôde. E como membro estimado do clã Prog, ele gostaria de usar seus talentos em benefício do Império. Por isso pediu permissão para se matricular no Instituto de Magia de Londônia, onde Glai queria ir. Seu pai, pensando em como o garoto está se tornando especial, decide concordar com o que foi proposto, mas avisa que ser filho de um conde não dispensa da avaliação, e Seika deveria passar com seu próprio esforço. Abusando do momento, ele ainda pede para que seu pai permita que Ifa acompanhasse como sua serviçal da escola, claro que visando seus poderes e a ajuda que ela poderá dar no final de tudo. Só que pro seu pai, Ifa não tinha talento mágico, por isso ele pediu para desistir da ideia. O que ele não contava era que Seika possuía um conhecimento dos poderes secretos de Ifa, e ao se posicionar na janela, Seika deu a ordem para que
criada criar a maior magia de fogo que pudesse para fora da sacada. E assim que a ordem foi dada, ela fez com uma enorme rajada de fogo e mostrou todo o seu poder mágico, deixando todos impressionados. Inclusive o pai de Seika, que aceitou ela ir acompanhando seu filho até a escola mágica. O único descontente com essa situação toda é claro que foi o Glai, né? Afirmando que o seu clã nunca permitiu 2 feiticeiros seguirem o mesmo caminho e que Vile, no caso, iria para a escola mágica, seria ele. Por isso, não valeria a pena quebrar toda uma tradição para mandar um fracassado e um escravo para a escola. Seu pai concorda em defender as tradições e por isso ele decidiu enviar Glai ao exército ao invés de Seika. Glai, em choque, começou a receber explicações do porquê teria que ir ao exército e questionou que ele teria o talento mágico diferente de Seika. Duramente ele foi criticado perguntando o que ele tem feito nos últimos anos para melhorar, sendo apontado aí como um mimado vagabundo que fica cantando as mulheres e andando como gente vulgar na cidade. Com sentimentos de afronta, ele apontou para Seika, desafiando ele para um duelo, para decidir de uma vez por todas quem iria pro tal instituto mágico. Inclusive, né, se ele perder, ele também perderá o direito de permanecer na casa. Seika, olhando pra Glai, não viu problemas e aceita o seu duelo. Os outros não queriam que isso fosse feito, até mesmo a mãe dos meninos disse que não era assim que tinha que resolver. Mas Glai gritou que isso seria entre ele e Seika, ninguém mais poderia intervir. Seu pai teve que aceitar as regras, né? E a luta seguiria os padrões impostos pela realeza, não havendo uso de espadas ou qualquer magia de nível médio ou mais forte. Além disso, ele teria que ser juiz, isso para prevenir que alguém se machucasse. Depois desse vexame, Luffy resolveu visitar Seika para conversar um pouco. Ele queria lhe dar o parabéns por mais um aniversário e entregar um presente que havia preparado. Quando abriu a caixa, Seika notou que havia uma caneta de vidro diferente das que usava, que eram de pena e não duravam muito por uso constante. Seu irmão percebeu que ele estudava bastante e começou a se desculpar com Seika por sempre se manter afastado. Ele revelou que só não chegava perto de Seika por não saber como lidar com o garoto, mas ele tem o orgulho de ver crescê-lo, e isso deixava ele feliz por ser seu irmão. Inclusive, Luffy também pede para que ele pegue leve com Glai, pois tem certeza que Seika irá vencer, já desejando boa sorte na escola também. Seika retribui os sentimentos, desejando boa sorte como governante da casa. E assim então a história continua. Assim que Luffy saiu, Yuki reclamava sobre a mínima consideração que ele realmente deveria ter para com seu mestre, duvidando inclusive das boas intenções dele, achando que o objeto que ele deu a Seika era de baixo valor. Seika refutou ela, dizendo que era de fato um item bom, só que repentinamente algo chamou sua atenção na janela. Um vento forte adentra o quarto dele e ele foi conjurado por Glai, que não conseguiu aguardar o dia nascer, fazendo um escândalo mandando Seika descer para duelar. Seika calmamente desceu, já esperando que ele fosse ter esse tipo de comportamento rude, e Glai acusava Seika de estar tramando entrar no instituto de magia e tomar o seu lugar apenas para envergonhá-lo. Ele gritava que Seika apenas tinha sorte de um monstro aparecer e ele derrotá-lo, e que qualquer um faria isso, apesar de ficar debaixo da mesa. Balançando sua varinha, Glai ficou muito puto e pediu para esquecer todas as regras impostas pelo pai, impondo que a luta iria ser até a rendição ou a incapacitação de um dos lados. Seika até tentou avisar que as magias de nível médio eram perigosas e foi interrompido enquanto falava pela magia de Glai, que riu maldosamente ao ver seu irmão em uma espiral de chamas. O sorriso na cara de pau de Glai só durou até Seika desfazer o espiral e conjurar um escudo que parava qualquer um de seus ataques. Com uma conjuração simples de energias espirituais, Seika imobilizou Glai, que sentiu que seu corpo não poderia mais se mexer. E pois é, usando o boneco como uma espécie de voodoo, Seika simulou a dor do braço esquerdo, levando seu irmão a desmaiar. E o que apareceu novamente perguntando se era seguro deixar ele vivo depois do que viu. Mas Seika disse que prometeu a Luffy, reflete as palavras ditas por Glai. Com um sorriso no rosto, ele relembra de como tramou seu plano para a vitória absoluta. Acontece que antes de qualquer acontecido, Seika estava conjurando mais um de seus Ayakashis poderosos na floresta. O Ciclope, muito feliz de vê-lo, queria saber o que poderia fazer para o seu tão amado mestre Haruyoshi, recebendo então sua primeira missão nesse novo mundo. A missão no caso era encontrar um monstro chamado Tritão, um ancião, e expulsá-lo do seu ninho. Tudo para que Seika pudesse derrotá-lo no final. A única incógnita que não estava em seus planos era ele ter causado alvoroço na cidade, mas de qualquer forma, como isso beneficiou suas ações e não ferir ninguém, estava de bom tamanho. Yuki questionou mais uma vez Seika, afirmando que teria formas mais fáceis de chegar ao resultado em que ele queria. E Seika até concorda que se ele quisesse, tudo seria do seu jeito, só que relembra sua vida passada, onde foi morto por humanos fracos. Por isso ele mudou seus pensamentos e agora quer ser um deles, no caso apenas mais um no meio da massa de pessoas fracas. Com a chegada da primavera, Seika se encontrava em frente à mansão do seu irmão Luffy, que estava se despedindo dele. Seu pai não estava lá, porém mandou uma mensagem pedindo para que ele se esforçasse. Luffy pede para que Ifa cuide bem de Seika e ela parecia um tanto
tanto quanto cansada. Isso devido a seu mestre impor que ela precisaria estudar para entrar na escola e não reprovar na avaliação. De qualquer forma, Seika vai ter que passar aí 7 dias na carruagem a caminho de Lodênia. Enquanto isso, eles estudarão no caminho, o que Ifa com certeza não quer. Dentro da carruagem, Seika presenteia Ifa com um colar que contém pedras mágicas de diferentes naturezas. Isso para que de certa forma os espíritos sejam atraídos por ela. Seika acreditava firmemente que o ganho de força de Ifa seria de alto benefício para ele. Deixando de lado os momentos de esperanças, a jornada que parecia ser apenas aventuras já estava ficando um pouco cansativa devido ao enjoo de Seika. O bom para ele é que eles já estavam chegando e os 7 longos dias já tinham passado. Na mansão, seu pai lembrou do acontecimento que revelou para nós o sombrio passado do seu filho Seika. Em uma noite chuvosa, um bebê que Lamprogo acreditava ser do seu irmão estava sendo entregue aos seus cuidados. A misteriosa mulher, sem dizer uma palavra, fugiu, deixando a pequena criança em suas mãos. E como seu irmão mais novo sempre foi aventureiro de mão cheia e não tinha nada de realeza, ele acreditava que seria sim o seu filho. Essa criança misteriosa de cabelos pretos e coloração rara de olho utilizava magias com 1 ano de idade só. Seus filhos passaram a tomar medidas contra o garoto e ele se perguntava com toda sinceridade se ele era meio demônio. Havia aspectos de veneno no Tritão, por isso ele suspeitou que seria perigoso enviar Seika para o exército, afinal ele tanto poderia se tornar um herói ou se tornar um senhor dos demônios que destruiria a humanidade, justificando do porquê Lamprogo quis tanto enviar Seika para a academia, um ambiente mais pacífico e de mente aberta. Seika do outro lado estava cansado, apresentando muito enjoo da sua viagem. Tanto ele quanto Ifa entraram na estalagem onde ficaram lado a lado. Ifa estava um pouco relutante quanto a algo e resolveu confirmar a dúvida que tinha, que no caso era se Seika seria o seu mestre ou não. De forma inocente, ele confirmou contando a Ifa que seu pai teria dado a ele um certificado que dizia algo assim. Olhando para baixo e criando coragem para falar algo que poderia mudar completamente a sua vida, Ifa pergunta se Seika deseja que ela vá ver ele à noite, mas inocentemente ele pergunta por que ela iria até lá à noite, e acha mesmo que seria algo sobre uma refeição, o que entristece a garota que estava como uma leoa rondando um pedaço de carne. Depois que é mandada comer sozinha, Yuki aparece dizendo que ela não sabe o seu lugar e como pode esperar receber amor do seu amado mestre daquela maneira. E finalmente Seika percebeu que foi sobre isso que estavam falando afinal, insinuando que ela sempre relembra seus status, mas não queria que ela se incomodasse com ele. E o que no entanto assegura de que ela faz é planejar uma vida a dois e quer tirar vantagem do seu status de escrava para dormir com Seika. Seika duvida disso e Zoma perguntando como é a caixa, estão aprendendo mais do coração humano do que ele. Só que Yuki dá um banho de água fria dizendo que ele tá falando coisa de coração de uma garota, e disso ela entende bem. Mas não é como se Seika tivesse confortável em aprender esse tipo de coisa por agora, né? Deixando tudo de lado, os dois se dirigem para o exame da admissão, onde Seika se surpreende com a magia vinda de alguém e ignora tudo isso para ir fazer um teste típico dos animes de Sekai. Todos comentam sobre a sua famosa família e decidiram que querem fazer amizade com ele ali mesmo, apenas por status. Quando a mulher pergunta de Ifa, ela disse que era uma escrava, o que cria alguns rumores facilmente ignoráveis aí na multidão atrás deles. E continuando a explicação, ela pede para que eles coloquem suas mãos sobre a orbe para ter uma leitura detalhada do seu poder mágico. Fogo, água, vento, terra, são os básicos aí, também podendo conter luz ou escuridão. Ifa coloca sua mão sobre a ordem, sendo a primeira a ter sua leitura, ficando definido que ela tem aptidão para fogo e vento. Já Seika foi um caso meio complicado e pra lá de confuso pra mulher que estava dando as instruções. A orbe teve um total de 0 reações e a confirmação de que ele não teria poder mágico veio do próprio candidato que estava sendo checado. Bom foi que, dependente da checagem ser nula, ele poderia continuar a realizar o teste normalmente. Isso é claro que pegou mal e todos comentavam como ele poderia ser um possível mimado usando suas conexões para roubar uma vaga na escola ou arrastando sua serviçal por aí. Acabando com os comentários de todos para criar alguns novos, M, uma das garotas, abre espaço sobre todos e coloca as mãos sobre a orbe, que mostrou um brilho incrível. Ela tem aptidão com todos os elementos e surpreendeu a todos quando retirava o seu check-out. Seika parou ela e agradeceu pelo que fez, mas para esclarecer as coisas, M se virou dando uma dura no garoto. Ela não tinha feito nada por causa dele e declarou que aquela instituição não era um lugar para pessoas sem poderes. Ela de certa forma lembra uma aprendiz da sua vida passada, e a tensa situação acaba com Seika resolvendo ficar quieto.
Continuando com os testes, Seika e Ifa passaram por uns testes de escrita, onde Seika não teve nenhum problema. Só que Ifa achou que tinha errado bastante devido ao nervosismo. Positivamente, ele estava animando ela para compensar nos testes práticos, pois ela não teve tempo suficiente para se preparar. Então Ifa realmente está fazendo o melhor que pode. Enquanto Seika raciocinava, Emi passou, caminhando, e relembrando do que aconteceu, ele fica feliz em poder ver se ela era tudo isso que ele disse ser mesmo. Dando início às provas práticas, o instrutor mostrou diversos alvos onde eles poderiam usar fogo, terra, água, vento, luz ou sombra. Era liberado para eles usarem quantos desejassem, mas todos recebiam pontos extras caso acertassem mais de um. Um garoto conjurou fogo, uma garota usou pedra e outra até lançou gelo. No entanto, Seika notou que todos escolhiam apenas um alvo e o resultado não era lá grande coisa. Ifa então foi chamada e sua vez chegou bem rapidamente. Por isso, ela se posicionou para começar, iniciando a humilhação para com os outros estudantes. Ifa usou magia de fogo que todos achavam de ser de nível intermediário, danificando até mesmo o alvo que dava encantado com resistência ao alimento. Ela pediu para ir até o próximo e até mesmo o professor duvidou se ela teria mais uma magia forte ainda, igual aquela. Só que a surpresa veio a seguir quando ela utilizou suas lanças de vento, acabando de vez com o alvo. Pedindo desculpas e agradecendo pela oportunidade, ela se aproxima de Seika perguntando o que seu mestre achou. Seika ficou muito contente com os resultados das suas magias, enaltecendo bastante seu feitiço de vento que foi esmagador, perguntando até quando ela aprendeu essa magia nova. Ifa respondeu com alegria que estava querendo fazer uma surpresa e por isso escondeu o que tinha aprendido, e certamente Seika estava contente de ver seu aprendiz crescer, tanto que fez ele até chorar. Sem tempo para mais comemorações, Seika é chamado pelo professor e nos testes todos ficam se perguntando o que ia fazer se ele não tinha um pingo de magia. Calando a boca de todos, Seika inicia o teste com uma chama azul que não apaga nem quando ele muda para o próximo alvo. Juntando aspectos de terra e metal, ele cria um novo feitiço único, criando piritas quebrando o seu alvo. O professor, é claro, que queria saber o nome desse feitiço tão inovador. Entretanto, ele foi disfarçando seguindo para o próximo alvo. Chegando no alvo de água, Seika decidiu tentar algo que não chamasse muita atenção. Por isso destruiu o alvo usando uma conjuração de água e o congelou. Na cara de pau, Ifa pergunta se Seika não vai tentar os outros 3 alvos que restavam, só que pra Seika já estava de bom tamanho destruir tudo aquilo. E na real, como ele não conhecia a luz ou sombra e não sabia o que fazer. Ao entardecer, a instrutora, que realizava os primeiros checkouts, chegou para conversar com o instrutor da prova prática e se surpreendeu com os 2 que haviam feito. Ifa tinha tão pouca magia, ela não deveria conseguir usar um feitiço único daqueles. Já Seika tinha 0 mana e provavelmente nunca poderia sequer sonhar em acender uma faísca. O instrutor confessou que depois do que viu hoje, nada mais surpreende, comentando inclusive que uma das alunas foi a mais chamativa dos 2 mencionados. Emi teria destruído todos os alvos, mostrando aptidão para todos os elementos especiais e apavorando todos que estavam presentes na hora. Ela foi comparada inclusive com uma grande heroína. E no outro dia, os resultados já estavam publicados. Ifa com medo segurava a manga de Seika, pedindo para não ser abandonada caso não tivesse passado. Seika, olhando os resultados, procurou seu nome, que estava em 3º lugar dos aprovados. É claro que ele ficaria entre os mais qualificados, afinal, né? A prova escrita dele seria perfeita, mas surpreendentemente, Ifa apareceu em 2º, superando Seika na prova prática. Emi, como esperado, estava em 1º, e Seika ficou feliz e pensou que tinha encontrado a pessoa ideal o mais cedo do que ele esperava. E vários dias após o anúncio do resultado, eles receberam um convite oficial na pousada onde estavam para se matricular oficialmente. Sendo assim, chegaram no tão sonhado dia da cerimônia de abertura. Ifa estava com uma saia bem curta, porém Seika não queria admitir isso em voz quando foi perguntado. Ifa realmente não queria dar espaço para o seu mestre, e com mais de uma suas perguntas suspeitas, insinuou que queria entrar no dormitório masculino para servir seu mestre. O bom senso de Seika apenas recusou a oferta e pediu para ela ser um estudante comum. Nesse mesmo instante, uma orbe roxa pairava sobre a grama, chamando a atenção aí dos 2. Essa estranha orbe levou eles até um estranho pentagrama que estava desenhado no chão de forma bem estranha. E o círculo mágico, né, passava uma sensação ruim. E Seika, não querendo envolver Ifa, né, decidiu dizer a ela para eles não se intrometerem e continuar no local da cerimônia. Claro que tudo isso enquanto preparava algo secreto. No salão onde acontecia a cerimônia, Ifa estava impressionada com a vasta variedade de comida, enquanto comentava com seu mestre que já estava de boca aí no todos os pratos. É certo que ele não perdia tempo, e pelo jeito nem MU, né, que estava lá para ser representante dos novos alunos e realizar um discurso motivador, afirmando que estava lá para ficar mais forte. Emi disse algumas coisas interessantes sobre força e o que procurava e por que derrotar monstros. Só que enquanto discursava, algo terrível aconteceu. A porta bizarramente quebrou, com vários demônios
demônio se revelando entre a fumaça. Os alunos em desespero corriam enquanto Seika apenas observava alguns poucos corajosos que criaram coragem para lançar feitiços contra os invasores. Quando estava pronta para agir, Amy pulou à frente para acabar com os demônios, defendendo a todos, e Seika começou a procurar a razão pelos motivos destes monstros terem atacado, realizando uma verificação por toda a área da escola. Com a varredura, acabou encontrando o local onde os monstros estavam saindo, e por isso deixou Ifa com um aviso de que se sentisse perigo, era para fugir rapidamente até um local. Enquanto recitava um castigo macabro, contando a história de um morto, ele saiu escuro das árvores e se revelando para o demônio, fazendo uma pergunta se o coração dele era capaz de ver a lua. O demônio sem paciência levanta sua moral, dizendo a Seika que ele foi o tolo por enfrentá-lo sozinho, apesar do seu talento e conseguir rastreá-lo. Ele acreditava cegamente que aquele humano na sua frente era um tolo buscando por status, e sua fome iria levá-lo à morte. Mostrando seu poder, o demônio invocou os seres que partiram para dilacerar Seika. No entanto, logo eles foram parados pelo monstruoso garotinho, que facilmente levou apenas um segundo para servir de cobaia. O demônio então se vê forçado a lutar, não se intimidando pelos estranhos poderes que viu. Ele se apresenta como o demônio Galgalios, o demônio do metal, um dos mais poderosos da sua raça. Assim a luta inicia. Os encantos de Seika foram parados por Galios, que jogando sua lâmina teletransportou ela para que voltasse, surpreendendo Seika e deixando ele com uma marca no rosto, chamando ele de tolo. Ele disse que era claro que conseguiria usar magia das sombras por ser um demônio. Com seu último movimento, passou pelas costas de Seika, dando um golpe que arrancou seu braço fora. Com o braço cortado, Seika questionou ele por porquê estava observando pelos olhos dos demônios mais fracos, já que ele teria poder de lutar na linha de frente. Sem esperteza nenhuma e com sua pura arrogância se mostrando, o demônio contou seus planos, e esses eram de encontrar uma grande heroína. Seika contou a ele que achava essa história de heroína ser apenas um conto, mas em gargalhadas ele revelou que a batalha lendária realmente ocorreu e a profecia de 12 anos atrás é verdadeira. A garota que ele estava procurando no caso era Emil, pois com toda certeza ela não parecia ser humana. Iniciando novamente adulto, o demônio prendeu Seika com várias lâminas diferentes e sem misericórdia cortou sua cabeça, que saiu rolando na grama. Uma pena pro monstro, né, que aquilo tinha sido apenas uma ilusão. Ele criou aquele boneco apenas para morrer e testar a força do seu oponente. O monstro atacou-ele novamente sem esperar que ele explicasse o cântico, mostrando aí não ter paciência. Já Seika estava totalmente intacto, dizendo que era inútil tentar continuar com seus ataques. Seika começou a murmurar a ele que os mais fortes ou habilidosos não controlavam o mundo. O poder na verdade era vantagem numérica e a astúcia eram as armas que controlavam o mundo. Rebatendo sua ideia, o monstro afirma que todos se ajoelham diante do verdadeiro poder. Por isso Seika tava falando abobrinha por aí. Galios continua e ataca Seika sem misericórdia, tentando de todas as maneiras acabar com a luta que já estava ficando confusa até demais. Cansado de tirar o ferrugem das batalhas, Seika decidiu que terminaria a luta dando o corpo dele para um de seus servos, e por isso ele invocou Ryu, um dragão enorme de aparência amedrontadora. Galios então enfrentou a ira do dragão e é devorado nos céus após perder sua resistência. Ryu ainda sai um pouco de controle, mesmo que Seika seja muito poderoso, não tá nada perto do que foi antes, né? O que leva os Ayakashi a se estranharem um pouco seu formato. Assim que ele conseguiu controlar seu Ayakashi de volta, Seika se dirigiu até o salão na cerimônia. Com sua chegada, Ifa apareceu rapidamente para dar boas-vindas e relatar o que havia acontecido. Amy estava como uma verdadeira heroína, em cima de uma pilha de corpos de demônios que haviam atacado os estudantes. Sendo assim, ela conseguiu proteger todos, apesar de ter alguns olhares de medo pairando sobre ela. Seika olhou para ela de um jeito diferente aí, imaginando que poderia usar a Mio pra ser a número 1, retirando o fardo de todos ficarem contra ele como na vida passada. E esse sim seria o real motivo pelo qual ele queria tanto se aproximar da linda garota de cabelos vermelhos, torná-la o centro das atenções. E após os incidentes, o Seika completou um mês de estudos do novo instituto. Ifa apareceu lhe dando um bom dia e de longe ele observava Amy enquanto pensava no plano de usá-la para se tornar o centro das atenções e consequentemente viver uma vida melhor. Amy pediu para que ele fizesse um favor de nunca dirigir a palavra a ela. Tentando ser amigável, ele deseja bom dia. Essa resposta deixou o Seika com uma cara de paisagem e sua mente tentava se enganar de que ainda conseguiria fazer amizade com ela. O único problema dali era que Seika nunca havia feito amizades, e isso vai ser um fato engraçado de acompanhar. Continuando a caminhar para a sala, um jarro de barro surpreende Seika, que agiu rapidamente para desviar. O professor Cordell estava ali na janela perguntando se estava bem, né? E ao descer, ele disse que sentia muito pelo incidente. Seika, curioso, questionou Cordell
Cell sobre o conteúdo do jarro, e em resposta ele disse ser um catalisador para um feitiço, contendo uma fervura de sangue de monstro misturado com ervas e minérios especiais. Isso explicava o fedor que Seika estava sentindo, mas não explicava do porquê estava voando por ali. Seu professor deu a desculpa que ele estava tentando levá-lo para o andar de cima, mas como é especialista em magia de luz, as sombras eram um pouco difícil demais para ele. A magia das sombras controlava a gravidade, espaço, tempo e coisas assim, enquanto a luz controlava raios ou a própria luz, sendo raro um ser humano ter afinidade com as duas. Isso faz Seika ficar de olhos bem abertos e bem atento quanto às ações da professora E. Ignorando os ocorridos, Seika se dirige para a sala onde a professora anunciava que estaria de folga para comemorar o aniversário da escola mais próxima. E para essa comemoração, ela estava a fim de pedir para que 2 das melhores alunas entrassem na floresta de Lodônia e oferecessem uma nova lista de alunos no templo que tem lá. Seika sentiu um mau pressentimento quanto a isso, pois lá era onde Galhos estava com sua base. Levantando sua mão, ele perguntou o que aconteceria se uma das duas recusasse ir. E nesse caso, a professora disse que iria pedir ao aluno com a terceira melhor nota para substituir a pessoa. Na maior cara de pau, Seika se vira para Ifa e ordena que ela peça para não ir, impressionando todos. E apesar de não entender o que havia na mente do seu mestre, Ifa aceita e os comentários então começam a surgir. A professora também se posicionou dizendo que não apoiava esse comportamento, só que estranhamente Seika disse que uma tradição dessas não deveria ser feita por uma escrava. No caminho de volta, Seika pediu desculpas a Ifa, perguntando se ela queria ir à cerimônia. Só que em resposta ela disse que teria um motivo e percebeu isso enquanto estavam na aula. Acontece que o heroísmo de Emil acabou atraindo mais antipatia quando os demônios atacaram, e para impedir que as coisas piorassem, ele resolveu colocar a sua mãozinha ali. Ifa sinceramente tava mais preocupado com o tipo de garota que Seika gostava, e por isso perguntou se ela fazia o seu tipo. Ela era magra, bonita, e seu cabelo era tão vermelho e chamativo, mas apesar disso, Seika disse que queria apenas ser seu amigo, pois poucas pessoas tinham um nível tão bom de poder, por isso ele queria ela como aliada. Só que Ifa, se sentindo ameaçada, levantou a voz, dizendo que poderia ser mais forte, pois tinha muito mais espíritos vindo até ela conforme seu treinamento. Seika perguntou se ela poderia imaginar como era ter todo mundo cantando seus louvores ou te temendo. Isso certamente iria acontecer com MU algum dia, afinal ela tem um nível de força para isso. Ifa entendeu o que ele quis dizer, mas Seika disse que prefere que não faça mais o que fez hoje, devido a ficar chateada com pessoas que falam mal dele. Claro que ele entendeu os sentimentos dela, por isso colocou a mão sobre sua cabeça, prometendo que nunca mais faria isso. No outro dia, durante o início da cerimônia, Emil caminhava com Seika, questionando ele sobre o que realmente ele queria. Ele, bem perspicaz, disse que não queria apenas ela se destacando, além de, claro, querer bater um papo ali com ela. Emil, com a fala bem mansa, perguntou se a escrava com peitos gigantes não era o suficiente para ele, e afirma que agora ele tá querendo uma diversão aí com as colegas da turma. Seika disse a ela que entendeu tudo errado, pois o posicionamento dele com Ifa não era bem o que Emil estava insinuando. Mesmo a mente dela tendo convicção do que eles faziam coisas sujas por aí. Só que mudando esse rumo da conversa, Seika aponta algo na personalidade de Miu e de repente ela sofre uma dor incômoda na sua cabeça. Acontece que um círculo mágico estava marcando o tronco de uma árvore, fazendo barulho incômodo na cabeça de magos. E ao se aproximar, os dois foram teletransportados para uma masmorra, onde nela monstros largados já aguardavam prontos para atacar. Emil entendeu rapidamente a situação, já partindo para cima com movimentos muito cautelosos e eficazes, batendo 3 monstros. O que ela não esperava era que um goblin sorrateiro iria atacar por trás e quase pegou ela de surpresa. Para sua sorte, Seika usou um estranho feitiço que empalou o monstro no teto, e Emil questionou a natureza do encantamento, só que Seika disse a ela que era uma coisa de Lamprogs. E às vezes, eles aprendiam feitiços que muitas pessoas não conheciam. Continuando a andar no local, Emil e Seika discutiam sobre o que fazer e como prosseguir nessa situação. Enquanto Seika ficava parado para aguardar um tempo, Emil queria achar uma saída. Segundo ela, a taxa de sobrevivência dentro de uma masmorra é baixa, e sem contar que foram teletransportados para um local desconhecido. Sendo assim, nenhum aventureiro especialista em buscas aceitaria o trabalho de procurá-los. Seika então utiliza seus talismãs para obter alguma luz, o que Emil elogia para aumentar a taxa de sobrevivência deles. E Seika ainda continua utilizando seus talismãs para que sejam encontrados pelos seus Shikigamis da superfície. Alguns deles foram transformados em abelha e responderiam caso encontrasse algum vestígio de seu mestre por perto. Emil nem teve tempo de elogiar Seika o suficiente e já foi interrompida por novos monstros que vieram atacar eles. Rapidamente lutando contra os monstros, ela foi encurralada quando um deles mesmo, sem um braço, a acertou com muita força. Por causa do impacto na parede, Emil desmaiou e Seika sentiu confortável em utilizar sua Yakashi Centopeia para acabar com todos os monstros que cercavam ele naquele lugar tão apertado. A luta por si só não durou muito, nem o sono de Miu, que acordou já curada de seus ferimentos, impressionada que Seika podia até mesmo usar magia de cura, ainda com a sua dor de cabeça avisando de algo
algo, ela colocou a mão na testa, fazendo com que Seika tivesse dúvidas sobre essa dor. Como ele tinha acabado de curar seus ferimentos, a única opção seria uma maldição, e por isso ele levantou uma barreira contra as maldições, aliviando ela da dor. Seika perguntou a ela quando essas dores começaram, revelando que elas poderiam ser uma maldição. E M1 contou que elas começaram desde a cerimônia da entrada da escola mágica, mas não achavam que era uma, pois nem marcas de maldição ela dizia ter. Seika safadinho disse a ela que teria lugares onde provavelmente nem a M1 conseguia ver, e de um jeito meio suspeito, ele fecha pra ver se ela tem algo marcado nas costas, tirando a sua roupa. Claro que não havia nada lá, e vamos censurar essa parte, né, pela monetização. Já agradeceu ao editor e por ajudar nessas horas. Valeu, viu, editor? E de qualquer maneira, se a barreira funcionou, era bom supor que sim, é uma maldição. Mas a Miu ainda estava desconfiada demais. Seika disse que na verdade não precisava estar perto e daria pra fazer de longe uma maldição, já afirmando que era um conhecimento secreto dos Lamprog também. Ao dar um fio de cabelo pra Seika, Miu ganhou um amuleto que prevenia a maldição de afetá-la, e fez a pergunta de quantos elementos Seika poderia utilizar afinal. Seika disse que nem mesmo ele sabia, e inesperadamente no meio de tudo isso, bem persistente, Miu perguntou se não rolou nem uns beijinhos aí, ou uma agarrada nos peitinhos e no bumbum, soando como um velho tarado dos animes. Mas é claro que ela tinha consciência de que Ifa gostava de Seika e por isso ela tava falando daquilo. Seika, no entanto, vê Ifa apenas como uma família e contou isso pra Miu. Tava achando engraçado até ouvir da boca do seu colega de classe que era filho de uma amante, por isso Ifa era a única que tratava ele normalmente. Em sua mente ele sussurrava algumas palavras, inclusive, de que não queria se apegar emocionalmente e mesmo nessa vida não conseguia confiar em pessoas ainda. E Miu, com um olhar triste, entende que Seika pode ter passado por muitas coisas, mas foi questionada com seus próprios laços familiares. Em seguida, ela revelou que sua mãe era uma importante figura na guilda e seu pai ainda era um aventureiro. Por parecer algo que ela não gostava de falar, Seika mudou de assunto, perguntando o que ela mais gostava, o que foi rapidamente respondido com lutas. Ficar ferida, morrer ou ficar presa é assustador, mas parece que os sentimentos dentro dela eram quebrados. Certa vez, ela estava em uma expedição em que metade do seu grupo foi dizimado, mas ela disse: "Vamos em outra aventura!" E depois disso foi tirada como louca das batalhas e uma criança da qual ninguém queria se aproximar. Por isso ela foi à escola, onde tinham dois grandes motivos para cumprir. Um era ser a garota mais forte de todas e o outro era se afastar da guilda. Seika disse que não achava ela estranha, e o motivo, segundo ele, era que o ambiente que Miu se destacaria ainda não apareceu. Por isso o tratamento seria diferente. Afinal, há uma razão para todos estarem onde estão, por isso que ele não achava ela estranha. Só que o momento fofinho ainda desse discurso foi cortado quando Seika brincou, dizendo que ela gostava também de falar safadeza, e a piada foi recebida como um soco, e a explicação de que isso foi influência de passar tanto tempo com aventureiros, o que torna esses aventureiros aí meio suspeitos, né? De qualquer maneira, Seika se levantava e queria continuar essa aventura, pois aquela era a primeira masmorra que ele tinha entrado, por isso estava muito animado. Os dois continuaram percorrendo todo o caminho, derrotando diversos monstros, chegando finalmente no que seria considerado a fase final. Na porta, eles arquitetaram um plano contra o monstro chefe Cobra, que aguardava os dois dormindo em silêncio. Assim que eles ajeitaram mais ou menos as funções, Seika deixou Miu com vergonha e eles invadiram a sala para lutar. O veneno de cobra não era suficiente para capturar Seika, muito menos para Miu, que agiu em conjunto com Seika para armar um ataque muito poderoso no chefe. A combinação dos dois finalmente levou a eles a causarem um grande dano e uma finalização de Miu que garantiu a vitória. O momento aí não podia ser mais perfeito, né? Enquanto Seika corria para Miu, ela se virou e abraçou o garoto, muito feliz por ter conseguido derrotar um chefe de masmorra. Eles tinham acabado de formar uma dupla, mas já estavam em perfeita sincronia, o que deixou ela muito animada e, é claro, uma tsundere. Yuki, na cabeça de Seika, conversava com seu mestre, que já tinha encontrado a saída antes de enfrentarem o chefe e poderia sair de lá a qualquer hora que quisesse. Só que Seika tinha motivos maiores para continuar e proporcionar uma aventura e experiência para Miu, que era a coisa mais importante do qual ele queria fazer. Os dois então se dirigiram para pegar as duas recompensas dropadas do chefe, achando uma espada e um anel mágico. Seika disse que certamente essa vida de aventureira não seria tão ruim, e Miu, com vergonha, faz uma promessa junto de Seika, de que um dia eles dois vão sair juntos para viver uma aventura como essa. Os dois conseguiram escapar e respectivamente foram questionados sobre tudo que aconteceu lá dentro. Seika contou a eles tudo o que aconteceu, exceto das partes dos feitiços e da maldição de Miu. Claro que todos ficaram abismados, pois nem faziam ideia de como a masmorra estava perto do local da cerimônia, até que Seika resolveu confrontar a pessoa que tinha colocado a maldição em Miu. Descendo as escadas em um local bem escondido, Seika chamou pelo nome de Cordel, intimidando o professor, dizendo que já havia descoberto seus planos. Cordel então se revelou como um humano espião dos demônios. Seika o chamou de gênio por criar uma maldição que tinha sido tão perfeita, inclusive por ele conseguir utilizar magia de luz para isso. O professor ficou muito feliz por ser tão reconhecido por um de seus alunos e disse que era uma pena ser interrompido por alguém que reconheceu seu talento, mas Seika teria que morrer.
Com um sorriso no rosto e uma risada maléfica, Cordell achava que iria receber uma calorosa recepção dos demônios, até que foi interrompido por Seika, que revelou que a maldição estava mais em Emiyu. Contando em detalhes como a magia de Cordell funcionava, Seika mostrou seu boneco e estava tomando o lugar de Emiyu, e respectivamente invocou um demônio para se banhar de sangue. Ele transferiu a maldição para si, e o professor achou que ele era louco, porque ninguém conseguiria resistir a essa maldição. Seika recitou mais uma vez um encanto que devolvia a maldição para o seu usuário com o dobro de força, levando seu professor à morte, admitindo que maldições são coisas de pessoas sombrias como ele. E com todos esses assuntos resolvidos, Seika encontrou Ifa à tarde para o café, onde ele presenteou ela com um anel encontrado na masmorra, o que deixou ela bem feliz por sinal. E enquanto a Emiyu aparece para ignorar a Seika novamente, já deixa o like e inscrição, porque eu quero agradecer vocês aí pelos quase 80 mil inscritos e a volta aqui do canal. Me ajuda aí pra gente bater nas próximas metas, inclusive porque toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal com os animes mais tops. Agora eu vou ficando por aqui, um abraço do Ujozinho, um pouquinho mais exorcista e fui!